Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse é o 6º vídeo da nossa aula de função do primeiro grau. Nesse vídeo você vai aprender dois casos especiais muito importantes da função do primeiro grau, a função linear e a função constante. A gente vai estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. A gente já viu que função do primeiro grau é toda função que pode ser escrita como f de x é igual a a vezes x mais b, onde esse a e b são duas letras que representam números. Por exemplo, a função f de x é igual a 2 vezes x mais 7 é uma função do primeiro grau. A letra A representa o número que está multiplicando o x. Nesse nosso exemplo, esse número é o 2. E a letra B é o número que está livre, sem multiplicar o x. No nosso exemplo, esse número é o 7. Um outro exemplo de função do primeiro grau é y igual a x menos 5. Opa, aqui no lugar de f de x, a gente está usando y. Sem problema, a gente viu que y e f de x são dois nomes para a mesma coisa. A gente pode usar qualquer um deles. Quem seria o a e o b nessa função do primeiro grau? O a é o número que está multiplicando o x, mas aqui não tem ninguém na frente do x. Que número é esse? Quando não tem ninguém na frente do x, o número que está multiplicando o x é o número 1, porque 1 vezes x é a mesma coisa que x. Beleza, nesse exemplo ainda, a letra B é o menos 5. É o número que está somando com o x sem multiplicar ele. Nesse caso, esse número é negativo. Mais um exemplo de função do primeiro grau. Y é igual a menos 3 vezes x. O número que está multiplicando o x, o a, vale menos 3. E o número que está somando aqui vale... Ué, cadê ele? Quando o número não aparece, é porque ele vale 0. Então, nesse caso daqui, o nosso b é igual a 0. Quase Nerd, toda vez que a gente tiver uma função do primeiro grau onde não aparece aquele número solto, aquele número livre sem multiplicar o x, é porque o b vale 0. Dá uma olhada nesses exemplos aqui. Y é igual a 4x, y é igual a menos 2x e y é igual a x. Em todos esses casos, a gente não tem o número solto, a gente não tem o b, porque o b vale 0. Quando isso acontece, quando o b vale 0, a gente diz que essas funções do primeiro grau também são funções lineares. Uma função linear é uma função do primeiro grau onde o b vale 0. E como o b vale 0, ao invés da gente ter y é igual a ax mais b, a gente tem simplesmente y é igual a a vezes x. O b não aparece. Quase Nerd, dica do Vina. Toda vez que você tiver uma função do primeiro grau somente com algum número vezes x e mais nada, é porque o b vale 0. É porque essa função do primeiro grau também é uma função linear. O que a gente sabe sobre a função linear? Vamos dar uma olhada na função y é igual a 2x. Essa função é uma função linear porque o b vale 0, o b não aparece aqui. Vamos fazer o gráfico dessa função. A gente sabe que toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. E para a gente conseguir traçar essa reta no plano cartesiano, a gente precisa de 2 pontos. Então vamos montar nossa tabelinha com 2 pontos. Vou chutar um valor para o x, por exemplo, 0. Se o x vale 0, quanto vale o y? Basta jogar 0 aqui no lugar do x. 2 vezes 0 dá 0, então o y também vale 0. Beleza, mais um ponto. Para o x, vamos chutar o valor 1. Se o x vale 1 na formulinha, 2 vezes 1 vai dar 2, então o y vai valer 2. Quando o x vale 0, o y vale 0, e quando o x vale 1, o y vale 2. Vamos marcar esses 2 pontos aqui no nosso gráfico. O ponto 0, 0 é o que a gente chama de origem. É o ponto onde o eixo x e o eixo y se cruzam, esse daqui. E o outro ponto, x igual a 1, y igual a 2. Saindo do eixo x igual a 1, a gente tem essa retinha tracejada. E saindo do eixo y igual a 2, a gente tem essa outra retinha. Onde elas se cruzam, a gente marca o nosso ponto 1, 2. Beleza, com esses 2 pontos, a gente consegue fazer o gráfico da nossa função y é igual a 2x. Basta traçar uma reta que passe por esses 2 pontos. Beleza, Quase Nerd, então a gente encontrou a reta que é o gráfico da função y é igual a 2x. Vamos fazer a mesma coisa agora para uma outra função, olha só.
y é igual a menos 3x. De novo, vamos montar nossa tabela, chutando um valor para o x e calculando o valor do y. Quando x é igual a zero, menos 3 vezes 0 também dá zero. Então, y é igual a zero. E quando x vale 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, y vale menos 3. Vamos marcar esses dois pontos no gráfico. O ponto 0, 0 é a origem, é o mesmo ponto que a gente tinha antes. E o ponto 1, menos 3 vai ficar onde? O x vale 1, então a gente sai daqui, e o y vale menos 3, a gente sai daqui de baixo. Então, o ponto 1 menos 3 vai ficar aqui. Beleza. Com esses dois pontos, a gente consegue traçar a reta, que é o gráfico da função y é igual a menos 3x. É essa reta daqui. Vamos apagar essas linhas tracejadas. Quase nerd, o que essas duas funções lineares, y é igual a 2x e y é igual a menos 3x, têm em comum aqui no gráfico? O que essas duas retas têm em comum? Você está percebendo que as duas retas passam na origem? Passam no ponto 0, 0? Isso é uma regra para toda função linear. Toda função linear passa pela origem, passa pelo 0, 0. Então, sempre que numa função do primeiro grau o b vale zero, ou seja, sempre que a gente tem uma função linear, a reta que representa essa função vai passar aqui na origem. Quase nerd, se você ficou com qualquer dúvida, deixa sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br, porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Lá no site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Beleza, então a gente encontrou uma regrinha que toda função linear satisfaz. Toda função linear passa pela origem, passa pelo 0, 0. A gente chama essa regrinha de propriedade da função linear. Uma propriedade é uma regrinha que é sempre satisfeita. A gente vai ver agora que existe uma outra propriedade, uma outra regrinha que toda função linear satisfaz. Vamos olhar mais uma vez para a função y é igual a 2x e, novamente, vamos fazer uma tabelinha. Quando x vale 1, quanto vale o y? 2 vezes 1 dá 2. E quando x vale 3, quanto vale o y? 2 vezes 3 dá 6. Para terminar, quando o x vale 5, o y vale 2 vezes 5, que dá 10. Quase nerd, olha que coisa interessante. Da primeira linha para a segunda linha, a gente multiplicou o valor de x por 3. A gente tinha 1 vezes 3 dá 3. E quando a gente fez isso, o que aconteceu com os valores de y? Antes a gente tinha 2. Agora a gente tem 6. Ou seja, a gente multiplicou o valor que a gente tinha também por 3. Quando a gente multiplica o x por 3, o y também é multiplicado por 3. E se a gente olhar da primeira para a última linha? O 1 virou 5. A gente tinha 1, multiplicou por 5 e virou 5. Isso foi o que aconteceu com x. E com o y? A gente tinha 2, também multiplicou por 5 e virou 10. Ou seja, quando a gente multiplicou o x por 3, a gente também multiplicou o y por 3. E quando a gente multiplicou o x por 5, a gente também multiplicou o y por 5. Quando isso acontece, a gente diz que o x e o y são diretamente proporcionais. E essa é uma outra regrinha que toda função linear satisfaz. Sempre que a gente tem nossa função linear, y é igual a algum número vezes x, o x e o y são diretamente proporcionais. Se a gente multiplica o valor de x por algum número, a gente também multiplica o valor de y pelo mesmo número. Vamos ver se isso também acontece para outra função linear, para a função y é igual a menos 3 vezes x. Montando a nossa tabelinha, quando o x vale 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Quando x vale 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6. E quando x vale 3, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Da primeira para a segunda linha, a gente multiplicou o valor de x por 2. 1 vezes 2 dá 2. E quando a gente fez isso, olha o que aconteceu com o valor de y. A gente tinha menos 3, também multiplicou pelo mesmo número por 2 e virou menos 6. Vamos ver o que acontece da primeira para a última linha. O x valia 1, foi multiplicado por 3. E aí o resultado deu 3. Ao mesmo tempo, o y valia menos 3, também foi multiplicado por 3 para dar 9. Ou seja, para a função linear y igual a menos 3 vezes x, também vale essa propriedade, também vale essa regra.
x e y são diretamente proporcionais. Beleza, quase nerd? Então a gente tem duas propriedades, duas regras que toda função linear obedece. A primeira regra é que a reta que representa uma função linear passa pela origem. E a segunda regra, a segunda propriedade, é que numa função linear, o x e o y são diretamente proporcionais. Se eu multiplicar o valor de x por um número, eu multiplico o valor de y pelo mesmo número. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se não teve dúvida nenhuma, escreve aqui para mim nos comentários se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Beleza, vamos seguir em frente. A gente viu que a gente tem uma função linear quando na função do primeiro grau y é igual a a vezes x mais b, o b vale zero, então só sobra y é igual a vezes x. Por exemplo, y é igual a 2x e y é igual a menos 3 vezes x são duas funções lineares. Agora, o que acontece se na fórmula y é igual a a vezes x mais b, não o b, mas o a vale zero? Se o a vale zero, vamos jogar o zero no lugar do a. A gente fica com y é igual a 0 vezes x mais b. Quase nerd, 0 vezes qualquer coisa dá zero, a gente pode arriscar. Então, o que sobra é somente o b. Ou seja, quando o a vale zero, y é igual a b. Quando isso acontece, a gente diz que essa função é uma função constante. Bacana! Então, a gente tinha a fórmula y é igual a a vezes x mais b. Quando b vale zero, só sobra y é igual a vezes x, e a gente chama de função linear. E quando a vale zero, só sobra y é igual a b. Nesse caso, a gente chama de função constante. Alguns exemplos de função constante. A gente tem y igual a 5. Perceba como o x sumiu, e a única coisa que a gente tem é o b, é o valor fixo, 5. Outro exemplo, y igual a menos 4. E um último exemplo, y igual a 12. Todas essas três funções são exemplos de funções constantes. Beleza, vamos dar uma olhada agora no gráfico da função constante. Olha ele aí. Imagina que a gente tenha a função y igual a 5. Aqui no nosso gráfico, vamos desenhar uma reta tracejada passando pelo y igual a 5. Quase nerd. Olhando para essa formulinha, olhando para essa lei da função, a gente vê que o y tem que ser igual a 5. O y não pode ser maior do que 5, o y não pode ser menor do que 5. O y tem que ser exatamente igual a 5. Olhando para o nosso gráfico, se a gente estiver acima dessa reta tracejada, o y vai valer mais do que 5, vai valer 6, 7, 8 e por aí vai. E se a gente estiver abaixo da reta tracejada, o y vai valer menos do que 5, vai valer 4, 3, 2 e por aí vai. Ou seja, para a gente satisfazer essa lei da função, a gente não pode estar nem acima da reta tracejada, nem abaixo dela. A gente tem que estar exatamente em cima dessa reta. Ou seja, a reta que representa a função y igual a 5 é essa reta horizontal, que passa pela altura de y, 5. Bacana, vamos fazer o mesmo raciocínio agora para y igual a 2. Olha a nossa retinha tracejada, agora passando pela altura de y, 2. Mais uma vez, essa lei da função diz que o y tem que ser igual a 2, não pode ser maior nem menor. Aqui no nosso gráfico, se a gente estiver acima dessa retinha tracejada, o y vale 3, 4, vale mais do que 2. E se a gente estiver abaixo dela, o y vale 1, 0, menos 1, ou seja, vale menos do que 2. Como o y não pode valer nem mais nem menos do que 2, tem que valer exatamente igual a 2, a reta que representa a função y igual a 2 tem que ser exatamente essa reta horizontal que passa pela altura de y, 2. Show de bola! E se a gente tiver y igual a menos 3? O raciocínio é o mesmo. A gente traça uma retinha horizontal passando pelo menos 3, agora um valor negativo aqui embaixo. O y não pode estar nem acima do menos 3, nem abaixo, porque o y tem que valer exatamente menos 3. Então, a reta que representa a função y igual a menos 3 é essa reta horizontal passando pela altura de y, menos 3. Generalizando, sempre que a gente tiver uma função constante, y igual a algum número fixo, o gráfico da função constante vai ser uma reta horizontal. Quase nerd. Dica do Vina. Sempre que você quiser traçar o gráfico de uma função constante, basta que você faça uma reta horizontal passando pelo valor de b dessa função. Se você tiver y igual a 2, a sua reta horizontal vai passar pelo valor de y, 2.
Se você tiver y igual a 5, a sua reta horizontal passa pelo valor de y, 5. E se você tiver y igual a menos 3, a sua reta horizontal vai passar pelo valor de y, menos 3 lá embaixo. Bacana! Vamos resumir o que a gente já viu até agora. A gente saiu da função do primeiro grau, y é igual a a vezes x mais b. A gente viu que quando b vale 0, a gente tem uma função linear do tipo y é igual a vezes x, algum número vezes x e mais nada. Por exemplo, y igual a 2x e y igual a menos 3x. A gente viu também que a função linear satisfaz duas propriedades. O gráfico dela passa pela origem, passa pelo 0, 0, e quando a gente tem uma função linear, o x e o y são diretamente proporcionais. Se eu multiplicar o x por um número, eu multiplico o y pelo mesmo número. Beleza, e se o b não vale 0, mas o a vale 0? Aí a gente tem uma função constante do tipo y é igual a b, é igual a algum número sem o x. Por exemplo, y igual a menos 4, y igual a 12 e y igual a 5. Uma regrinha que toda função constante satisfaz é que o gráfico dela é uma reta horizontal. Quase nerd, qualquer dúvida já sabe. Deixa sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Dentro das funções do primeiro grau, é muito comum a gente ter que fazer o estudo do sinal. Mas essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!